Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma equipe da Record flagrou assaltos a motoristas numa movimentada avenida na zona norte de São Paulo. A ação, Sérgio, aparenta ser feita por menores de idade que se aproveitam justamente do momento em que o trânsito para furtar celulares de dentro dos carros. Os furtos ocorrem à luz do dia. Os jovens ficam em frente a um conjunto habitacional à espera de uma vítima. O menino de camiseta azul se aproxima de um carro com o vidro aberto. Ele tenta pegar o celular, mas não consegue. Aqui dá para ver o momento em que um deles aperta o botão para a travessia de pedestres. Assim que os veículos param, o adolescente de agasalho bege quebra o vidro do carro para pegar o aparelho. A ação é sempre rápida. Eles aproveitam um momento de distração dos motoristas. Depois dos furtos, se escondem numa viela. Os flagrantes foram registrados durante 7 dias. O táxi do Vinícius foi alvo de ataque na região. O passageiro que ele levava conseguiu recuperar o celular ao tomar uma decisão arriscada, correr atrás do adolescente que estilhaçou o vidro. É uma explosão que a gente fica assim alguns segundos assim sem saber o que aconteceu, né? Então vem a reação do cliente abrindo a porta e eu tentando acessar a contramão para ir ao encontro dos meliantes para tentar recuperar ali o bem do cliente. Hoje, 100 policiais participaram de uma operação na comunidade usada como esconderijo depois dos furtos. 2 suspeitos maiores de 18 anos foram presos, um deles por receptação de celular roubado. Os policiais também descobriram como era feito o descarte das capas de alguns desses aparelhos. O drone da Polícia Civil flagrou o material jogado nos telhados de algumas casas. 6 celulares foram apreendidos. A investigação apontou que possivelmente há outros endereços que vão ser descobertos agora com a apreensão desses celulares, na busca de identificar os depósitos onde são feitos esses celulares e para onde são encaminhados esses aparelhos celulares. Este especialista em segurança alerta que a desatenção no trânsito é um chamariz para os assaltos. O criminoso não escolhe a vítima pela estética, pela condição, pelo que ela pode oferecer. E se ele tem certeza o que ela vai oferecer, ou seja, que ele está exposto, uma bolsa exposta, o celular exposto, você já se coloca como condição de vítima, porque ele quer o seu bem. Casa Branca confirma tarifas de 104% sobre produtos chineses a partir de amanhã. No Brasil, o dólar encosta em R$ 6,00 e termina o dia valendo R$ 5,99. Presidente Lula critica a política comercial de Trump. O cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pede demissão depois de denúncias por suposto desvio de emendas parlamentares. Ele nega as irregularidades. Motorista perde o controle de ônibus e capota em estrada no Triângulo Mineiro. No futebol, Neymar volta aos treinos e pode reforçar o Santos no domingo contra o Fluminense. E você vai ver quem são os principais candidatos a artilheiros do Brasileirão. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. JR começa com um alerta importante. O número de mortes por atropelamento aumentou quase 10%, isso em São Paulo, na comparação com o ano passado. Cris, você que morou em Brasília, já lá tem o maior respeito ao pedestre. É um dos orgulhos da capital, né? Mas exceção no país, infelizmente. Em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, uma mulher de 78 anos foi atingida por um ônibus na faixa de pedestres. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a idosa atravessa a rua, na faixa, quando na metade do percurso é atingida pelo ônibus que fazia uma curva. O motorista desceu do ônibus e prestou socorro. Depois, em depoimento, ele disse que não viu a idosa porque ela estaria no chamado ponto cego, quando a visão do condutor é comprometida pelo próprio veículo.
Neste ano, 186 pessoas morreram vítimas de atropelamento no estado de São Paulo. É um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vilma Figueiredo, de 78 anos, voltava da padaria quando foi atingida. Ela teve parte de uma das pernas amputada e segue internada neste hospital em Franco da Rocha, cidade vizinha a Cajamar. Teve que fazer a amputação do joelho esquerdo abaixo, mais ou menos 7 centímetros para baixo da perna esquerda. Agora está tomando todos os medicamentos, está entubada, está com coma induzido. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo. O motorista, de 54 anos, passou por audiência de custódia na tarde de hoje e vai responder em liberdade. Por nota, a empresa de ônibus disse que lamenta o acidente e que abriu sindicância interna para apurar as responsabilidades. Mas vamos ver o que acontece aqui, como ela vai sair daqui, o que a gente precisa das partes técnicas, de fisioterapia, prótese. Mas eu acredito que ela, com a resiliência que ela tem, ela consiga continuar a vida dela do jeito que foi. Agora imagine 15 bandidos agindo simultaneamente em diferentes pontos de uma cidade pequena no meio da madrugada. Foi assim em Guaxupé, no sul de Minas. Criminosos armados com fuzis atacaram uma agência bancária dessa cidade numa ação conhecida como Novo Cangaço. A quadrilha conseguiu fugir e a Polícia Federal entrou no caso. Foi uma madrugada de terror, com tiros e explosões, o que assustou os moradores de Guaxupé, a 380 quilômetros de Belo Horizonte. Não, tanto de tiro. Parte da quadrilha atacou uma delegacia e um quartel da PM. Paredes ficaram perfuradas. Os estilhaços atingiram um policial, que ficou levemente ferido. Ao mesmo tempo, outra parte do grupo invadiu uma agência bancária no centro da cidade de pouco mais de 50 mil habitantes. Estava tudo dormindo, né? Aí, de repente, tiro que explodia. Ainda não há confirmação se os criminosos conseguiram levar o dinheiro da agência. Equipes da Polícia Federal de Belo Horizonte foram para a cidade ajudar nas investigações. Pelo menos 15 criminosos participaram do ataque. A quadrilha fugiu em 5 carros diferentes e os veículos foram abandonados na zona rural de Guaxupé. Esses 5 veículos estavam, em tese, se deslocando para a região limítrofe entre os estados de Minas e São Paulo. A agência atingida segue interditada, sem previsão de data para a reabertura. Perigo nas estradas. Pelo menos 11 pessoas morreram em um acidente com um ônibus de viagem e em Minas Gerais também. Você observa que esse tipo de acidente está acontecendo quase cotidianamente. Dessa vez, o veículo levava 53 passageiros e ele saiu de Goiás com destino ao estado de São Paulo. Depois que soube do acidente, seu Jair não parou de ligar para os 2 irmãos. Só chama. Joel Azevedo de Santana e Zenil de Santana são de Osasco, na Grande São Paulo, e estavam de férias em Goiânia. Sem informações, ele veio pessoalmente até a rodoviária de Goiânia. Vim aqui no guichê e eles também não me passaram nenhuma informação no momento. É muito difícil. Um ônibus em que eles estavam tombou no entroncamento da MG 223 com a MG 413, a 20 quilômetros de Araguari, no Triângulo Mineiro. O motorista teria perdido o controle do veículo ao entrar no trevo. Ele entrou na curva, perdeu o controle, saiu derrapando em cima do canteiro. Um ônibus partiu de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, e tinha como destino São Paulo. De acordo com a empresa que opera a linha, o veículo tinha embarcado 53 passageiros em Anápolis, Goiânia e Caldas Novas, no sul de Goiás. Entre os mortos estão 2 crianças de 2 e 4 anos de idade. Outros 16 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais de Araguari e Uberlândia. Uma grávida teve o braço amputado e precisou de um parto de emergência. A gente estava na parte de baixo do ônibus, eu acordei no susto, ela me perguntando o que era, aí eu tentei segurar ela e puxar ela para o meu lado. Mas só que na hora que eu tentei puxar ela para o meu lado, o ônibus já saiu arrastando no chão e já foi arrastando no trevo. A empresa de ônibus disse que colabora com as autoridades para investigar as causas do acidente e que presta assistência às vítimas. No fim do dia, seu Jair finalmente teve notícias dos irmãos. Estão vivos e internados em Uberlândia. É uma chance a mais, né? Aqui estão internados, significa que há luz no fim do túnel. Perigo no mar.
Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas na colisão entre duas lanchas em Morro de São Paulo, um dos lugares mais procurados por turistas na Bahia. As duas embarcações ficaram destruídas. Segundo testemunhas, tudo aconteceu muito rápido. As lanchas faziam a travessia entre Morro de São Paulo e a cidade de Valença, por volta das 6h30 da tarde desta segunda-feira. Navegavam em sentidos opostos e bateram de frente, na altura da Ilha da Coroa, uma faixa de areia que também é um ponto turístico da região. Uma das embarcações transportava 12 passageiros. A outra estava com 2 pessoas e o marinheiro a bordo. Com o impacto, as vítimas foram lançadas ao mar. Os primeiros socorros aconteceram ainda na ilha. Os passageiros foram levados por outros barcos e retirados de maca. Depois que bateu, eu me lembro que eu me levantei, olhei para frente assim, estava tudo entrando água. O empresário Luiz Gustavo Veloso, gerente de uma pousada, estava sentado na parte da frente do barco e morreu na hora. Um bom irmão, um bom amigo, um pai de família exemplar. Eu e a família toda estamos desolados. Outras 14 pessoas ficaram feridas no acidente. 4 permanecem internadas em estado grave. A Marinha instaurou um inquérito para investigar o que provocou a batida entre as lanchas. O governo da Bahia confirmou que as 2 embarcações não tinham autorização para transportar passageiros. Testemunhas disseram que uma das embarcações estaria em alta velocidade. O laudo da perícia deve ficar pronto em 90 dias. 6 suspeitos foram presos e 4 menores apreendidos durante uma operação para impedir o avanço territorial de uma facção criminosa na zona oeste do Rio de Janeiro. Cris, cada vez mais facções criminosas e milicianos controlam territórios no Rio de Janeiro. Os policiais vasculharam imóveis atrás dos suspeitos. Roda aí, polícia! Carros e motos também foram parados. Apesar do cerco, o motociclista furou o bloqueio e conseguiu escapar. O objetivo da operação é conter o avanço de traficantes em regiões que já foram dominadas pela milícia, mas que atualmente estão sob o controle do Comando Vermelho. A investigação mostra que, além de vender drogas, os criminosos usam os territórios para conseguir dinheiro através da exploração de serviços clandestinos. Eles querem explorar serviços e exploram a população desses locais que são obrigados a pagar taxas para consumir água, luz, internet. 6 suspeitos foram presos e 4 adolescentes apreendidos. Quando são levados, para a justiça, não é muito comum eles ficarem internados. Então, a entrada e saída deles do sistema é muito rápida e são uma mão de obra para o tráfico barata e de fácil retorno para as ruas. Drogas, armas, munição e explosivos foram apreendidos, além de 40 tabletes de maconha que estavam enterrados num tonel. Por causa da ação, 7 escolas municipais não abriram e 2 unidades de saúde suspenderam os atendimentos pela manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta laranja para chuva forte entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Até quando vai seguir esse alerta? Até quinta, Cris. Em 3 dias pode chover mais do que o esperado para o mês inteiro, principalmente no litoral gaúcho e litoral sul catarinense. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. A preocupação é com a chuva persistente, seguida por fortes rajadas de vento. Em parte do leste do estado e da Serra Gaúcha, além do sul catarinense, os acumulados podem chegar a 100 milímetros. Já no litoral, os volumes de chuva podem chegar a 250 milímetros. Até a próxima quinta, é alto o risco para transtornos. Em Curitiba e na capital paulista, atenção para chuva pesada e com raios à tarde. Máximas de 23 e de 28 graus. Em Fortaleza, tem previsão de chuva de manhã e à noite. Durante o dia esquenta, até os 30 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados nos estados de Santa Catarina e no Pará. As imagens de satélite mostram que as instabilidades estão concentradas nos extremos do país.
Amanhã, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, aliada à umidade, favorecem o retorno da chuva mais forte sobre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tarde de quarta-feira com 26 graus em Florianópolis. Em Vitória, faz calor de 31, 29 em Cuiabá, no Recife 30 e até 28 em Macapá. Tempo delivery. O Hélio escolheu a cidade de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Bem-vindo, Hélio. Entre quarta e quinta, risco de chuva forte com raios por aí. Máximas de 30 e de 29 graus. Na sexta, tempo abafado com 29 graus e pancadas à tarde. O Kleber é de Botuverá, Santa Catarina. Oi, Kleber. Quarta com sol e pancadas à tarde. Máxima de 25. Na quinta, faz até 24 e chove à noite. Na sexta, as instabilidades ganham força ao longo do dia. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Você vai ver a seguir. Lula participa de evento em São Paulo e faz novas críticas ao tarifaço de Donald Trump. E ainda hoje, depois de ameaça, Estados Unidos anuncia um aumento nas taxas para produtos chineses. Casa Branca confirma tarifas de 104% contra a China a partir de amanhã. O presidente Lula defendeu soluções criativas para o governo reduzir o déficit habitacional no país. Lula participou hoje de um encontro da indústria da construção em São Paulo. O presidente Lula visitou a feira e conheceu novas tecnologias de construção. Na cerimônia de abertura, defendeu investimentos do governo para reduzir o déficit habitacional, que, segundo o setor, chega a 7 milhões de moradias. Investir na construção de casa para o povo, ninguém pode dizer que é gasto. É investimento. Porque não só você está construindo ativos produtivos para a sociedade, para o país, como você está dando garantia. Quem é que não quer um ninho? Vocês já viram um passarinho não querer construir o seu ninho, sabe, toda primavera? Então, companheiro, nós precisamos dar um jeito de dar um salto de qualidade. É preciso que a gente seja criativo e que a gente pense mais. É preciso criar mais dinheiro, inventar mais fundo, inventar mais alguma coisa, porque nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país. O presidente Lula falou também sobre o tarifaço imposto pelo governo Trump a mais de 180 países. Ele disse que o Brasil deve agir com equilíbrio em relação à medida e, mais uma vez, criticou a decisão do presidente americano. Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Lula voltou a defender a proposta enviada ao Congresso que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. A intenção é cobrar mais dos ricos. R$5 mil é nada. Nós já temos isenção até 2 salários mínimos. Eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. Ainda nessa edição, a decisão da Casa Branca de impor tarifas de 104% sobre os produtos chineses a partir de amanhã. O número de casos de dengue teve uma queda de 75% nos 3 primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A grande concentração de casos no país, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E hoje o Ministério da Saúde anunciou medidas para enfrentar a doença e reduzir o número de mortes. Entre as ações anunciadas está a instalação de até 150 centros de hidratação em 80 municípios com mais casos e incidência de transmissão da dengue. 55 deles estão no estado de São Paulo. Cidades do Paraná, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará e Acre
também aparecem na lista. O governo vai investir 300 milhões de reais nessas ações. A meta é combater os casos graves da doença e a internação de pessoas contaminadas com o vírus. As cidades prioritárias também vão contar com o apoio do Ministério da Saúde para ampliar a imunização do público-alvo, dos 10 aos 14 anos. E agentes de saúde vão ajudar na busca por não vacinados ou que não completaram o esquema com as 2 doses da vacina. 9 milhões de doses foram distribuídas neste ano. Nos 3 primeiros meses do ano, mais de 848 mil casos de dengue foram registrados em todo o país, 70% deles no estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, o número de casos passou de 3 milhões. O número de mortes também caiu, 430 em 2025, contra mais de 3 mil no mesmo período do ano passado. A redução expressiva de 75% de casos e 82% de óbitos não é motivo para ninguém baixar a guarda em relação ao enfrentamento da dengue. Nós vamos reduzir o alerta quando passar lá junho, julho, quando passar o período de maior transmissão de casos, aí a gente vai manter um outro alerta, que é se preparar o ano inteiro para enfrentar um próximo período de surto, de epidemia, de casos, período endêmico no próximo ano. Agora, um destaque internacional para um acidente grave. 44 pessoas morreram no desabamento do teto de uma casa de shows na República Dominicana. Imagens de drone mostram o local na capital, Santo Domingo. Ao menos 160 pessoas ficaram feridas e equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes em uma operação que dura mais de 15 horas. O número de pessoas presentes na casa de shows no momento do desabamento não foi divulgado. As causas ainda estão sendo investigadas. Veja a seguir, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pede demissão depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvio de emendas parlamentares. E no futebol, Neymar volta a treinar e pode reforçar o Santos na 3ª rodada do Brasileirão. Parar no sinal vermelho é uma obrigação que dura poucos segundos, mas em São Paulo, os motoristas estão com medo porque assaltantes costumam escolher justamente esse momento para atacar. Olha, em média, um motorista é roubado a cada 2 horas no estado. Os criminosos também têm tentado sequestrar as vítimas. Basta a sinalização mudar para vermelho e uma fila de carros se forma. Uma oportunidade para os ladrões. À noite, os motoristas ficam ainda mais vulneráveis. Esta empresária sabe bem. Com medo, prefere não se identificar. Os criminosos não queriam apenas o celular. A intenção era sequestrá-la. Eram 2 rapazes, correndo. Um estava armado, um parou do lado do meu carro e ficava puxando a maçaneta e o outro gritando que era para eu abrir o carro. Eu tive a reação de acelerar e sair dali. Já esta bancária viveu momentos de terror na semana passada, quando teve o vidro do carro quebrado em São Paulo. E aí, quando eu vi que ele olhou na lateral do vidro e achou o celular e fez aquele movimento de dar a cotovelada, eu fui e puxei o celular antes dele. A ação dos criminosos costuma ser muito rápida. Eles aproveitam a distração dos motoristas parados no semáforo ou presos no engarrafamento. Geralmente, o celular pode ser visto de fora do carro e acaba sendo levado pelo assaltante. Às vezes a pessoa está até mesmo falando ao celular ou então está com o celular colocado num dispositivo no painel e eles se aproveitam dessa distração para justamente avançar para dentro do veículo e levar o objeto. Em 2 meses, mais de 760 motoristas foram roubados no estado de São Paulo. E houve aumento nos casos de sequestros relâmpagos, quase 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Condutores são um dos focos das quadrilhas. As pessoas são levadas pelos bandidos, geralmente são pegas dentro dos seus carros e em lugares ermos, principalmente onde a pessoa também se distrai. A orientação dos especialistas é deixar os pertences guardados e ainda colocar películas escuras nos vidros.
Olha, sobre esse assunto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a polícia tem intensificado operações para tentar coibir roubos e furtos. Quanto aos sequestros, declarou que prendeu 26 suspeitos no primeiro bimestre. O governo apresentou aos líderes partidários o texto da proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública, a chamada PEC da Segurança. A proposta foi apresentada pelos ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e Gleisi Hoffmann, da Articulação Política. O texto foi discutido durante meses dentro do governo e sofreu mudanças para evitar resistências de governadores. Houve uma unanimidade no sentido de reconhecer a importância de discutirmos a segurança pública em nosso país e também a relativa urgência de que isso seja feito no Congresso Nacional. Entre os principais pontos estão a reformulação e ampliação da Polícia Federal para atuar no combate a milícias e organizações criminosas. A Polícia Rodoviária Federal passaria a se chamar Polícia Viária Federal. Além de rodovias, cuidaria também do policiamento ostensivo em ferrovias e rios. A proposta ainda reconhece as guardas municipais como parte do sistema de segurança pública. As informações sobre crimes e criminosos seriam unificadas e os recursos para a segurança pública e presídios teriam um fundo nacional que não poderia ser bloqueado. Já passou da hora do Congresso dar uma resposta à matéria da segurança pública, à matéria do enfrentamento e combate à violência, ao crime organizado. Aqui no Congresso, depois de passar por comissões da Câmara e do Senado, o texto vai precisar do apoio de 308 deputados e 49 senadores, já que provoca mudanças na Constituição. Governistas e oposição concordam sobre a prioridade do tema, mas divergem quanto ao conteúdo. É uma PEC que não contribui, atrapalha pra caramba e não traz aquilo que o povo quer. O povo quer solução para a segurança pública. Menos bandido na rua, menos crime. O governo chamou para si e é responsabilidade do Congresso unificar uma posição para dar ao país e enfrentarmos juntos esse problema da crise da segurança pública. Agora, mudando de assunto um pouquinho, quem é que não gosta de um docinho, não é mesmo, Sérgio? O Sérgio não serve de base porque ele não come doce. Mas olha só, padarias em todo o país enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados nesse ramo. São mais de 140 mil vagas em aberto, né, Cris? Principalmente para confeiteiros. São muitas opções deliciosas, tudo no capricho. O Aldair trabalha com doces há 28 anos. Hoje é confeiteiro-chefe numa grande padaria de São Paulo. Uma rotina que começa cedo. 4h40, 5 horas, tem que estar aqui já, entendeu? Começar a preparar tudo, preparar recheio, preparar as massas para começar a produção de bolos e doces que tem que fazer para casa. Mas manter a produção diária está cada vez mais difícil pela falta de confeiteiros no mercado. Contratei semana passada um para de manhã e um para o período da tarde, mas estou precisando de no mínimo mais 3. São 140 mil vagas abertas no país, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Há 3 semanas, o Paulo deixou o trabalho com entregas por aplicativo para literalmente pôr a mão na massa. Eu sempre tive a curiosidade em estar trabalhando em confeitaria e é isso, né? Me especializar agora, aprender cada vez mais e me tornar um confeiteiro melhor. E para quem busca a oportunidade de crescer nesse mercado, qualificação é fundamental. Cursos técnicos de confeitaria como esse aqui têm ajudado a formar e requalificar profissionais da área. A gente traz as bases que a gente acha necessário para um profissional ou amador entrar no mercado de trabalho com um mínimo de confiança. Em São Paulo, o salário médio inicial de um confeiteiro é de R$ 2.500. A Daniela já está no 2º curso, trabalha com festas e os chefes apostam nela para comandar a confeitaria do negócio. Quem diria eu aqui hoje fazendo doce, sentindo vontade de ser uma confeiteira profissional. Quem já tem experiência revela o segredo da receita para uma carreira de sucesso. Ver o pessoal olhar, falar que tá bonito, tá gostoso, algum cliente comentar que tá bom, é muito bom, muito gratificante. E a presidente da Comissão Europeia pediu que a China e os Estados Unidos evitem uma escalada nas tensões comerciais. O pedido foi feito durante uma conversa com o primeiro-ministro chinês Li Qiang. Ursula von der Leyen defendeu uma solução negociada para a situação.
e destacou a responsabilidade da Europa e da China em apoiar um sistema de comércio livre e justo. A União Europeia tenta se aliar à China para conter a escalada da guerra tarifária e reduzir os danos à economia do continente. A China é o segundo parceiro comercial do bloco. De acordo com a comissão, o comércio bilateral movimenta o equivalente a mais de 4,5 trilhões de reais por ano. Depois da conversa, o governo chinês afirmou que está disposto a expandir a cooperação e resolver preocupações mútuas por meio do diálogo. A China prometeu revidar até o fim, caso os Estados Unidos continuem a impor tarifas sobre as importações. A imprensa local, que é controlada pelo Partido Comunista, afirma que o governo pode até mesmo proibir a importação de filmes americanos. Já o Japão tenta negociar. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o presidente Donald Trump conversaram por telefone nesta segunda-feira e concordaram em nomear representantes para tratar das negociações. Hoje, as bolsas registraram uma recuperação após dias de quedas generalizadas nos mercados da Ásia e da Europa. O Nikkei, principal índice da Bolsa de Tóquio, subiu mais de 6%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu mais de 1,5%. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, teve alta de 2,48% e a de Londres de 2,71%. E aqui no Brasil, por causa da guerra tarifária, o dólar chegou a bater os R$ 6,00 e fechou o dia valendo R$ 5,99. Esse é o maior valor em quase 3 meses. A moeda americana oscilou durante todo o dia e depois de chegar a R$ 6,00, terminou o pregão valendo R$ 5,99, alta de 1,47%. Para um país exportador como o Brasil, e que por conta da guerra comercial com a China vai ter esse espaço para mais exportação de commodities, especialmente agropecuária, tem uma balança comercial que deve ser relativamente forte esse ano. Agora, tem um lado negativo disso também. Câmbio mais depreciado é produto importado mais caro e potencialmente mais inflação. De acordo com economistas ouvidos pelo Jornal da Record, ainda é difícil saber até onde os dois grandes envolvidos na disputa tarifária, Estados Unidos e China, estão dispostos a chegar e se algum dos países está disposto a recuar. Tanto fora do Brasil quanto internamente, temos muita volatilidade. A gente pode ter dias que alguns mercados eles reagem positivamente, mas o Brasil não conseguiu ter essa reação hoje, então ele continua ainda com resultados ruins para a Bolsa. Durante parte do dia, o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, chegou a ter leve alta, mas depois sentiu os efeitos de mais um lance da disputa tarifária. A Bolsa fechou em queda de 1,32%. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores disse que o tarifaço foi menor para o Brasil, mas deve impactar indiretamente a produção. A taxa mínima para automóveis que entram nos Estados Unidos é de 25%. O presidente da Anfávia afirmou que os americanos devem aumentar a produção dos próprios veículos e deixar países exportadores, como o México, com fábricas ociosas. Produtos que seriam fabricados na América do Sul, que serão fabricados no México. Por quê? Porque os fabricantes terão que investir mais nos Estados Unidos. Com isso, vai se gerar uma capacidade ociosa no México. Isso tanto o setor de autopeças quanto o setor de produção de veículos. Mas em evento em São Paulo, o ministro da Fazenda disse que o Brasil está numa boa posição para enfrentar o tarifaço de Donald Trump. Fernando Haddad participou de um evento na capital paulista. O ministro da Fazenda demonstrou preocupação com a guerra comercial entre China e Estados Unidos e falou sobre possíveis impactos do tarifaço aqui no Brasil. A sociedade vai ter que pensar como se portar diante de um fato que é disruptivo do ponto de vista econômico. Então, não é o momento agora de ficar anunciando medida, é tentar ver se a poeira baixa ou se estabiliza em algum ponto para que nós possamos começar a nos movimentar de maneira a nos proteger
dessa situação, que é uma situação muito tensa mesmo no mundo. Haddad disse ainda que as tarifas de 104% impostas hoje à China pelos Estados Unidos podem repercutir no Brasil. Você não consegue escapar de uma lógica que tem a China como alvo, mas acaba afetando todo mundo, porque quando você afeta muito a China, você vai afetar o Brasil de alguma maneira, porque é o nosso principal parceiro comercial. Mesmo diante do cenário de incertezas, o ministro da Fazenda avalia que a economia brasileira está protegida e que o país tem mais condições de passar por turbulências do que os países vizinhos. O Brasil, no quadro geral, está bem, porque o Brasil não tem dívida externa. O Brasil tem reservas cambiais. O Brasil tem um saldo comercial bastante robusto, né? O Brasil está com uma super safra, está colhendo uma super safra. Diante do incêndio, né? Mas relativamente, nós estamos mais perto da porta, né? de saída do que os nossos pares. A produção industrial brasileira teve queda de 0,1% em fevereiro, praticamente estável, na comparação com janeiro. Foi o quinto mês seguido sem crescimento. Mas em relação a fevereiro do ano passado, houve uma alta de 1,5% e no acumulado de 12 meses, o avanço é de 2,6%. Esse levantamento é do IBGE. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, pediu demissão depois das denúncias por suposto desvio de emendas parlamentares. Ele nega as irregularidades. Juscelino Filho vai deixar o Ministério das Comunicações para organizar sua defesa, depois de ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvio de recursos. A decisão veio depois de uma conversa por telefone com o presidente Lula. Agora o STF vai decidir se aceita a denúncia, o que tornaria Juscelino réu. O caso está sob sigilo. As investigações têm como base o suposto desvio de mais de R$800 mil em emendas parlamentares para a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O dinheiro teria sido usado na contratação de empresas de fachada para a pavimentação de ruas de Vitorino Freire, município no interior do Maranhão, e de uma rodovia que leva à fazenda da família de Juscelino. A prefeita da cidade é irmã do ministro. O presidente Lula ainda não se manifestou. Juscelino Filho vai reassumir o cargo de deputado federal pela União Brasil do Maranhão. Ele estava licenciado desde 2023, quando assumiu o Ministério das Comunicações. Em junho do ano passado, a Polícia Federal indiciou o ministro. Em nota, Juscelino afirmou que as acusações são infundadas e que a decisão de sair é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Também por nota, a União Brasil disse que a iniciativa demonstra responsabilidade e compromisso com a transparência. A Codevasf esclareceu que os convênios com o município de Vitorino Freire foram submetidos a criteriosas auditorias internas. Com a saída de Juscelino, União Brasil deve indicar outro deputado para o ministério. O principal cotado é Pedro Lucas Fernandes, líder do União na Câmara. No Oriente Médio, um relatório do Fórum das Famílias de Israelenses sequestrados pelos terroristas do Hamas aponta que apenas 20 reféns estão vivos na faixa de Gaza. O documento também descreve as condições em que as vítimas são mantidas em cativeiro. Tropas israelenses foram deslocadas do Líbano para a faixa de Gaza para pressionar o grupo terrorista Hamas. O país exige a libertação imediata dos reféns. Israel acredita que estão vivos 24 de um total de 59 sequestrados. Mas o Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos afirma ter informações que indicam 20 sobreviventes. O relatório se baseia em informações dos reféns que foram libertados do cativeiro. Há relatos de tortura, falta de comida e água, ausência de cuidados médicos e isolamento prolongado com risco de morte para os sequestrados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu hoje a libertação dos reféns, a entrada de ajuda humanitária em Gaza e um novo cessar-fogo. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, encerrou a segunda visita oficial à Casa Branca desde que Donald Trump foi eleito presidente.
Antes de embarcar para Israel, Netanyahu disse que está determinado a acabar com o grupo terrorista Hamas e libertar os reféns. O premier também afirmou que Israel está em contato com países que estudam a possibilidade de acolher um grande número de palestinos que vivem na faixa de Gaza. A medida colocaria em prática a proposta americana de administrar o território. O primeiro-ministro disse ainda ser favorável a um acordo internacional para que as instalações nucleares do Irã sejam destruídas. O assunto será discutido numa reunião em Omã no sábado. Os Estados Unidos podem multar imigrantes ilegais que não se entregarem e insistirem em continuar no país. O valor pode chegar a $998 por dia, o equivalente a mais de R$ 5.800. O governo Trump pode aplicar, inclusive, multas retroativas de até 5 anos aos ilegais que não se apresentarem às autoridades. Se forem pegos, os imigrantes podem ter os bens confiscados para abater a dívida com a União. As informações são da agência de notícia Reuters, que teve acesso a e-mails de funcionários da Casa Branca. Ontem, a Suprema Corte Americana permitiu que o governo use uma lei do século XVIII para acelerar a deportação de suspeitos de integrarem gangues. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro pode ter o retorno dele, Neymar? Pois é, Sérgio, o craque voltou a treinar hoje com o elenco do Santos, depois de mais de um mês machucado. Já está conosco o Bruno Lohans. Oi, Bruno, boa noite. Quer dizer que então o Neymar vai estrear no Brasileirão? É o que todo mundo espera, né, Cris? Muito tempo longe dos gramados. Boa noite a você, boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o JR. O técnico Pedro Caixinha está animadíssimo com a possível volta do craque e capitão do time. Neymar ficou fora dos treinos por 33 dias e pode ser reforço do Santos, que vai buscar a primeira vitória na competição contra o Fluminense no domingo. Neymar está longe de ser um super-herói, mas cumpre alguns requisitos. Ele tem super habilidades para salvar o Santos da fase ruim e por isso é tão amado pelo torcedor. Todo mundo está na expectativa de ver ele jogar, de ver ele ganhar, de ver prêmios, tudo que vem de melhor, a gente acredita que o Neymar vai fazer pelo Santos. Na ficção, o herói também conquista a admiração de todos. Para falar a verdade, eu não sou santista, mas eu torço pro Neymar. O problema é que o grande vilão do atacante é quase sempre o próprio corpo. Neymar voltou hoje aos treinos depois de 33 dias afastado por uma lesão na coxa. Participou do treino de finalização e recebeu o carinho dos companheiros. Desde o mês passado, o craque ficou de fora de 4 jogos do Santos, além do corte da lista na seleção brasileira. De lá para cá, algumas sessões de fisioterapia, musculação e até participações em eventos fora do futebol. Neymar tem contrato com o Santos até o fim de junho. A renovação ainda está sendo discutida, mas nada oficial. A volta dele aos gramados dá esperanças ao time, já que com ele em campo, o aproveitamento é 2 vezes maior. São 4 vitórias em 7 jogos este ano. Sem Neymar em campo, o Santos venceu apenas 2 das 9 partidas, um aproveitamento de 33%. O atacante deve ser titular neste domingo no jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É a tentativa de Neymar de garantir a primeira vitória do Santos na competição, para quem sabe se tornar o grande herói do time no Brasileirão. O Flamengo anunciou hoje a renovação de contrato com o meio-campo Gerson. O capitão rubro-negro e jogador da seleção brasileira tinha vínculo até 2027 e estendeu o compromisso com o clube até 2030. O volante Luiz Gustavo, do São Paulo, recebeu alta hoje do hospital. O atleta, de 37 anos, estava internado desde sábado por causa de um tromboembolismo pulmonar. O quadro dele é estável. Luiz Gustavo vai seguir o tratamento em casa e permanecerá em repouso pelos próximos 10 dias, quando irá fazer uma nova avaliação médica. O Comitê de Arbitragem da CBF divulgou nesta terça-feira um parecer técnico e confirmou
que houve erro na marcação do pênalti que deu a vitória ao Palmeiras contra o Sport, no domingo, pelo Brasileirão. Segundo o comitê, a decisão foi unânime. O documento destaca que o defensor toca claramente a bola e que o contato foi acidental. Morreu hoje, no Rio, aos 87 anos, o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo e do Internacional. Ele é considerado um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Essas mãos calejadas fizeram história no gol. O pernambucano Ailton Correia de Arruda, o Manga, estava internado em um hospital particular no Rio de Janeiro. O ex-atleta lutava contra um câncer de próstata. Para muitos, foi um dos melhores goleiros do futebol mundial. Eu não tive essa honra de vê-lo jogar, mas essa oportunidade de ouvi-lo, né? Muitos conselhos ali durante a minha carreira, tomamos café juntos, e é um cara que merece todas as homenagens. A carreira de Manga começou no esporte, mas foi no Botafogo que ele ganhou destaque na década de 1960. Durante quase 10 anos, o goleiro, que atuava sem luvas, se tornou o jogador com mais títulos pelo clube. Era o cara que tinha o potencial de fazer coisas incríveis com simplicidade. O corpo do ídolo será velado amanhã no Salão Nobre daqui da sede do Botafogo, em evento aberto ao público. A importância de Manga foi tão grande que o aniversário dele, em 26 de abril, ficou marcado como o dia do goleiro. As defesas incríveis o credenciaram para disputar a Copa do Mundo de 1966 pela seleção brasileira. Ele ainda jogou no Equador e no Uruguai, onde foi campeão da Libertadores pelo Nacional em 1971. No Brasil, também fez história pelo Internacional. Em 1975, mesmo com 2 dedos quebrados, jogou a final contra o Cruzeiro e garantiu o título de campeão brasileiro. Eu nunca vi um goleiro treinar tanto como o Manga treinava. E por isso mesmo ele tinha sempre um desempenho muito bom. Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e mundial. Mais de 40 gols foram marcados nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas ser o artilheiro do principal torneio do país não é tarefa fácil, mas ao mesmo tempo o objetivo de alguns, ou de muitos. De muitos, Sérgio. Todo mundo está de olho nessa posição de goleador, né? A briga pela artilharia do Brasileirão deve ser acirrada. A lista é grande e tem candidatos de norte a sul do país. Já foram 44 gols em apenas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha a bola na marca do pênalti, que jogada! 2 jogadores já têm 2 gols marcados no Brasileirão. Gabriel Talhari, do Juventude, e Pedro Raul, do Ceará. O campeonato é longo e vai ser difícil manter essa média de 1 gol por partida. Espero continuar nessa pegada, tem muito campeonato pela frente, né? Então eu espero estar podendo ajudar a equipe cada vez mais com gols. Se o assunto é botar a bola na rede, não podemos esquecer dos artilheiros dos campeonatos estaduais que também vão entrar nessa disputa. Como, por exemplo, o Hulk, do Atlético, que marcou 7 gols no Campeonato Mineiro. Ou então o Guilherme dos Santos, que fez 10 no Paulistão. Tem também o argentino Verratti, do Vasco, que foi artilheiro do Campeonato Carioca, com 6 gols e marcou mais 2 na Copa Sul-Americana. Além disso, o pirata atacante vascaíno é o único dessa lista que já marcou no Brasileirão. E não podemos deixar de fora o último artilheiro do Brasileirão e maior goleador do país em 2024, com 31 gols. Olho no Yuri Alberto. Nessa temporada, o camisa 9 do Corinthians fez 5 gols no Paulistão e já abriu a contagem no Campeonato Brasileiro. É muito gratificante, fazendo gols, me entregando em campo, dando assistências, trazendo muita alegria para esse torcedor que merece demais, acho que me deixa ainda mais próximo disso. Ser o goleador máximo do Brasileirão não é uma tarefa fácil. O comentarista da Record nunca conseguiu esse título, mas em 2007, pelo Botafogo, Dodô foi o artilheiro da temporada com 34 gols. Da América, do Brasil, artilheiro de vários campeonatos, né? Eu não tive artilharia concretizada do brasileiro, né? Porque 2 vezes eu estava muito bem, saí para fora também, senão conseguiria ser. No domingo, a partir das 7h30 da noite, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir a partida do líder internacional contra o invicto Fortaleza pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogão no Ceará. Cris, Sérgio.
Valeu, Bruno. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir a edição de hoje na íntegra no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e gratuitamente no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem o segundo episódio da série Neemias. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.